Olá, pessoal! Hoje o programa Segurança com Rafa Marques traz um convidado especial, classe distinta Tabet, que vai falar para nós sobre o ROMU, grupamento especializado aqui da GCM Guarulhos. Mas antes de apresentar o convidado, eu peço para vocês que sigam nossas redes sociais, na GruPlay, tanto Instagram quanto YouTube, e também a rede social Rafa Marques Gru. Ao meu lado, o classe distinta Tabet, CD Tabet. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, Marcos. Ótima noite. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Está aqui nessa noite conosco para falarmos sobre o grupamento ROMU. Fica à vontade, sua câmera é aquela ali. Marcos, obrigado por essa oportunidade, né? Para a gente poder esclarecer qualquer dúvida da população. Eu acho que é de suma importância todos ficarem cientes do grupamento, das funções, das obrigações e atribuições da Guarda Civil. Acho muito bom esse programa. Parabéns. Legal. E antes de nós falarmos da ROMU, explicarmos, tem muita pergunta e bastante esclarecimento aqui nesse bate-papo. Vou fazer uma pergunta, classe distinta, né? Posso chamar de CD, né? Sim. O CD, seria a patente do Guarda Civil? É isso? Sim, a patente. Classe distinta, ele equivale mais ou menos como se fosse o primeiro sargento da Polícia Militar, para as pessoas terem uma noção. Então para ter um parâmetro da polícia. Isso. E aí, o anterior seria a classe especial, e depois o anterior ainda, primeira classe, segunda classe e terceira classe. Então, peraí, só para eu entender. Então, quando o GCM presta o concurso, ele entra na instituição, ele começa com qual Terceira classe? classe. Ah, tá, porque eu já vi algumas pessoas, às vezes comparando, querendo chamar o guarda e falar soldado, porque às vezes não sabe. Então ele entra... A nomenclatura é classe. Então ele entra com uma Isso, classe. Terceira então classe, ele vai chamar o segunda terceira classe, primeira classe. Ela só muda depois do primeira classe para a classe especial, que seria já como se fosse um segundo sargento, né? O primeira classe, ele vem na divisa com 3 barras. Ah, tem as barrinhas também. Isso. Então, numa programação visual da patente, quando você olha visualmente a patente, você vê o terceira classe como um soldado, porque é uma barra só. Depois, o segunda classe seriam 2 barras, equivalente ao cabo, só para a pessoa ter uma noção da patente. E o primeira classe já com 3 barras, esse já seria um terceiro sargento. E aí o CE com 3 barras e uma reta, já com 4 barras no caso, já seria um segundo sargento. E a minha patente, a classe distinta, seriam 3, 4, 5 barras, que seria o equivalente ao primeiro sargento. E aí depois da classe do senhor, vou chamar de você, né? Pode ser. Qual que é a patente superior? Depois do classe distinta vem o inspetor, segundo inspetor e depois primeiro inspetor. Ah, perfeito. Então, aproveito já no início aqui da entrevista, já vamos desmistificar talvez uma porque dúvida. Porque a nomenclatura é diferente mesmo. Tá, então são classes. Sim. E a sua classe distinta. Mas o Tabet, classe distinta, ele obviamente prestou um concurso há bastante tempo na instituição. E como foi esse encontro do Tabet com a Guarda Civil de Guarulhos? Inusitado, porque... Pode contar pra gente. Eu entrei com 21, né? 21 anos, 20 para 21. E antes disso, eu não tinha a mínima noção de que eu ia entrar na corporação, né? Eu morava em Santos, então eu não tinha assim esse objetivo. Acabei me mudando para São Paulo e aí vi o concurso pela estabilidade de emprego, pelo salário, eu acabei fazendo a prova e ingressei na corporação. Com o passar do tempo, eu aprendi a gostar da profissão e me dediquei ao máximo e estou aqui até hoje. Quanto tempo já tem essa caminhada, essa jornada? Pouquinho, eu entrei 98, então... 98, 25, 26 anos. Isso, daqui 2 meses eu faço 25 anos de corporação. 25 anos, interessante. É um profissional que tem mais de 2 décadas de experiência dentro da Guarda Civil. Nosso penúltimo convidado, o Cavalcante, também que esteve aí nesse banco, né? Tinha, né, na época, 26 anos lá trabalhando no grupamento especializado. Mas você não está 26 anos no ROMU, não, né? Não, eu passei por alguns grupamentos, né? E totalizando entre Getran, Canil e ROMU, aproximadamente uns 20 anos, né? Fiquei um pouco, só em grupamentos? Fiquei um pouco mais no Getran, logo quando surgiu, né? Um pouco depois que surgiu eu fui para lá. Fiquei aproximadamente 10 anos no Getran, depois eu fui pro Canil, aí fiquei mais aproximadamente uns 5 anos. E agora na ROMU, daqui
3 meses faço 5 anos de Romu. Interessante. Então, 20 anos no total de... praticamente, quer dizer, boa parte do seu tempo de casa dentro de grupamentos especializados. Sim, sim. Vou fazer a pergunta, mas nós vamos bater um papo sobre isso. Um graduado dentro da Romu de 98 para 2023. Né? Aquela guarda que você entrou e a guarda que você está hoje, obviamente, ou comanda ou ajuda a comandar o seu grupamento. De uma forma bem resumida, que a gente vai falar bastante dessa evolução. Muita coisa mudou? Sim, muita coisa, e hoje eu olho para trás, eu fico orgulhoso da quantidade que a gente conseguiu progredir. Então, eu cheguei aqui em 98, não tinha arma ainda na corporação, a gente era desarmado, né? Fardado na rua e desarmado. Não tinha a ronda ainda, os guardas ficavam nos postos, né? E não tínhamos nem viatura no começo. Então, um motorista da prefeitura que levava junto com um supervisor, que na época era a nomenclatura da patente, era supervisor. Ele levava a nossa folha para assinar frequência nos postos, e aí foi progredindo. Primeira equipe de patrulhamento que surgiu na guarda, eu já fui voluntário, então desde 99, né, que eu patrulho, e até hoje na rua, né, não fui para outro tipo de serviço. E a gente começou com Fusca, Kombi. Eu andei de Fusca. É interessante você trazer essa leitura, porque por vezes você está conversando com o munícipe e ele tem a visão da instituição, aquela guarda lá de 98, que obviamente também, bravos guerreiros e guerreiras que tiveram ali o ímpeto de iniciar a instituição. Sim, não é fácil. Não é fácil. Mas por vezes o munícipe, ele enxerga a instituição como um todo, aquele guarda que fazia praticamente somente o serviço de proteção ali do próprio municipal. Aí hoje, por isso que às vezes a gente vê que dá um choque na cabeça da população. Aí ele vê hoje, né, com a cara de bravo aqui, ó, vê 3 camaradas aqui com uma arma longa dentro de uma viatura tática. É viatura tática o nome, né? Sim. Uma viatura tática. Existe um conflito ali para a própria população, não sei se eu estou equivocado, de identificar aquela guarda da qual ele estava, de repente, acostumado a ter um contato, ou teve um mero contato, por hoje ser atendido por uma equipe da Romu, por exemplo, por conta que o convidado é do Romu, nós vamos falar bastante da Romu. Sim. Esse choque que provavelmente e deve existir na cabeça do munícipe, você, na sua opinião, é por conta dessa evolução ou tem algumas outros aspectos que na cabeça da população ainda precisa ser definido? Não, eu acho que esse choque existe, porém eu acho que com o longo do tempo, algumas pessoas, né, elas acompanham melhor e outras não, então algumas ficam um pouco com aquela imagem, né, do passado, mas outras conseguem perceber a evolução no cotidiano da vida dela, que ela vai vendo as viaturas na rua, então ela convive... Ela vive a cidade. Isso, ela convive com a nossa evolução também. Outras pessoas não, viram a gente no passado, depois mudaram de cidade, vê agora tem esse choque mesmo, porque a evolução em 25 anos ela foi muito grande. Eu olho para as outras instituições, né, e eu vejo que a Guarda Civil, fico muito feliz, né, que a gente saiu de uma estaca praticamente zero para hoje estar de igual para igual. Hoje a gente chega num evento e eu olho as outras instituições e os nossos equipamentos, perante os equipamentos das outras instituições, eles não deixam nada a desejar, né? Então a gente chega bem próximo de executar bastante serviço. Nós vamos falar daqui a pouco dos equipamentos, aí principalmente das armas do guarda. Tabet, fazendo essa comparação e evolução institucional, né? As co-irmãs, tanto a Polícia Militar centenária, a co-irmã Polícia Civil também, outra idosa também centenária, e a guarda um jovem, no caso aqui de Guarulhos, 25, 26 anos, as outras dos outros municípios. Então, na sua opinião, essa mudança, ela buscou corrigir, talvez, um passado que não houve uma evolução significativa, principalmente no visual. Então, esses 25 anos, as instituições as guardas cresceram e talvez seja este também, você vai falar do Romu,
o Romu acabou se destacando. É mais ou menos essa a sua visão? Você compactua com essa ideia? Eu acho que se destaca não pelo... Eu acho que pelo propósito do grupamento, eu acho. Eu acho que não Mas o tem a Romu ver... acompanhou, então, a evolução das guardas. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente até no nome, eu acho que a gente conseguiu uma evolução, porque as guardas precisaram ter esse grupamento para dar resposta para determinadas ocorrências. Então, vários municípios também fizeram os seus grupamentos especializados dentro das corporações. Só que o padrão ele é muito importante na identificação do cidadão. Quando ele olha uma viatura azul, Guarda Civil. Se ele vê uma viatura preta, Polícia Civil. Se ele vê uma viatura cinza, Polícia Militar, ou branca com, né, com quadriculado, Polícia Militar. Então, as corporações elas têm uma identidade já, né, com cor, uma identidade visual. E no nome, as guardas civis, eu acho que elas foram muito felizes em padronizar os especializados. Então, a maioria das guardas, né, o grupamento especializado é o grupamento com o nome ROMU, que significa Rondas Ostensivas E era a minha Municipais. próxima pergunta. Romu, então, para quem está na rua, significa? Rondas Ostensivas Municipais. Né? A primeira Romu foi em São Paulo e começou em 93. E aí ela teve um período, depois foi extinta, mas aí, como São Paulo é a capital do estado e tem muitos habitantes, a Romu de São Paulo foi um espelho para as outras guardas para poder também formar os seus grupamentos. Né? Então, as Romus, pelo que você está trazendo de informação para nós, busca um aperfeiçoamento, uma padronização das cidades, aquelas cidades, obviamente, que detêm as guardas, lembrando que nem todas as cidades possuem guardas municipais, ou guardas civis municipais, ou guardas municipais, as duas nomenclaturas estão corretas. Então, a Romu, ela busca uniformizar. Sim. Esse nome, ele criou uma identidade de um grupamento específico para determinadas funções. Na raiz, né, seria o apoio a ocorrências a outros GCMs, onde eles precisariam de um apoio de outras equipes. Então chega um apoio com mais equipamento, com mais integrantes na viatura para poder ajudar o guarda que está precisando, no posto ou em outra viatura. Já vamos entrar nessa pergunta. A Romu, vamos falar da Romu Guarulhos, da qual você é integrante. Ela surgiu, como que aconteceu a fundação? Não sei se eu posso chamar assim. Teve um motivo especial? Sim. Então, o motivo raiz foi esse que eu te falei, né? O motivo o raiz seria o quê? Criar um grupamento para dar um apoio para o GCM que precisaria em um posto ou uma viatura quando você pega uma ocorrência de difícil gerenciamento. Então você pediria um apoio e quem chegaria nesse apoio seria o grupamento Romu. Antigamente, quando foi idealizado o grupamento Romu, ele começou com a nomenclatura de apoio subcomando. Então, o nosso comandante Borota, juntamente com o inspetor-geral Lemos, o coordenador operacional hoje é Diomar, eles juntos ali idealizaram um grupamento para, primeiro, esse fim, para dar apoio, né, ao GCM que precisaria de apoio para uma ocorrência um pouco mais difícil de desenvolver. Que ano, não sei se você lembra? 2000. Essas ocorrências começaram assim em 2006, né? O pensamento de se fazer, porque além desse pensamento de dar apoio ao GCM, também, paralelo a isso, estava acontecendo muita desocupação de terra, reintegração de posse, e aí não tinha um grupamento especializado dessa natureza. Então você pegava lá o pessoal do GETRAN, que existia já, que eram especializados, mas, por exemplo, tinha uns que tinham curso já de CDC. O que é CDC? Controle de Distúrbio Civil. Que é É pergunta de quem está do outro lado da câmera. E é um curso extremamente eficaz para a nossa função. Controle de Distúrbios Civis. Controle de Distúrbios Civis. E aí o outro, Sentinela, por exemplo, teve o curso de calibre 12. Então, para não ter que ficar juntando guarda daqui, guarda dali, o ideal de fazer um grupamento para esse tipo de resposta, juntando com o ideal de dar apoio no guarda, pensou-se num grupamento para dar esse tipo de resposta para esse tipo de natureza. Começou com nomenclatura de apoio ao subcomando, 14 integrantes, e aí iniciou em 4 de outubro de 2007. Foi o primeiro
os primeiros integrantes iniciaram nessa data. Posteriormente a isso, foi se evoluindo, não começou de boina preta, de Hilux, né? A gente teve uma Não história... começou de fuzil. Não começou de 556, não. Começou bem, assim, com dificuldade. Era uma sala, inclusive, não tinha a base, né? Era uma sala ali. Então, começou praticamente do zero, né? E aí foi-se começando a dar apoio ao guarda, começando a pegar as ocorrências mais difíceis, reintegração de posse, e começou a também chegar as motocicletas no grupamento. Então, também escolta de autoridades começaram a fazer, e aí foi se especializando, tendo curso, e foi progredindo. Até que em determinado momento mudou-se de apoio sob comando para GOT. GOT. Isso, a O nomenclatura que era foi para GOT? GOT. É o Grupo de Operações Táticas Especiais. Um nome assim forte, porque o grupamento já tinha uma identidade, já tinha bastante ocorrência e bastante conhecimento de toda a corporação, dos GCMs, da área a ser patrulhada, então já tinha uma experiência e aí adquiriu-se esse nome. Posterior ao GOT, depois de mais de 10 anos de vida do GOT, foi que mudou-se o nome para ROMU. Padronizou. Isso, padronizou nesse nome ROMU, mas os integrantes eram os mesmos, né? As viaturas também eram as mesmas, só mudou a nomenclatura para poder fazer aquilo que eu tinha falado antes, daquele ideal de padronizar o nome do grupamento especializado. Interessante essa história embrionária, e hoje, como brinquei aqui, o ROMU de hoje com um policial que tem, obviamente, essa especialidade, como você falou, de patrulhando de Hilux e fuzil, obviamente, teve todo um processo de anos. Mas aproveitando a sua posição, deixa eu fazer um raciocínio, depois você complementa. Você me disse que precisava de um grupamento para apoiar os guardas nos postos, Sim. certo? E também determinadas ocorrências, você até citou uma reintegração de posse. Sim. A instituição precisava de pegar membros que cada um tinha um tipo de especialização. Sim. Um guarda que tinha uma especialização curso, em determinado curso. curso, É um curso. Determinado curso. Isso, um curso de CDC, por exemplo, controle de distúrbio civil, mas somado a um guarda, de repente, que tinha um curso de uma habilitação numa calibre 12, com a munição menos letal, e aí foi somando, vendo essa necessidade, e aí criou-se o grupamento. Então, esse está certo o raciocínio. Sim. Então, considerando esses aspectos que você trouxe aqui para o bate-papo, o guarda, o integrante do ROMU, ele acaba sendo um integrante que possui uma versatilidade de habilidades em diversos aspectos. É isso, mais ou menos, para eu entender? Bastante. Ou para o público que nos assiste entender também. Muitos aspectos, porque o grupamento especializado do município, ele meio que, de uma certa forma, é obrigado a atender N demandas. Então, tudo, faz tudo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na época da pandemia, recente agora, ministro da Saúde, naquela época era o ministro mais importante do país. Sim. E aqui em Guarulhos tinha um local onde tinha uma geladeira, onde ela comportava guardar, armazenar as vacinas, né? Algumas precisavam de uma temperatura muito baixa. E ele veio visitar isso em Guarulhos. E aí, quem fez a escolta do ministro da Saúde foi o grupamento ROMU. Por alguns fatores, caiu essa demanda para o grupamento. E a gente executou, e no meu entendimento executou com muito profissionalismo, porque ele não parou. Do momento que ele desceu do avião e ele entrou no carro dele, a nossa escolta levou ele até o local sem ele parar em lugar nenhum. Por quê? Batedores... É isso que eu ia perguntar. Tem todo um procedimento. Tem um procedimento específico. Tem curso para isso, tem procedimento para isso. Como chama? Escolta? Como chama? Escolta de dignatários, isso. Certo. E aí, nesse trajeto, a gente tem a ajuda das motos, que são essenciais nesse tipo de serviço. Escolta de autoridade. Sem moto fica uma coisa bem difícil de fazer. Então, esse é uma das demandas que chega para o grupamento. E a gente vai lá e executa. E olha como chegou.
tinha a Polícia Federal para fazer, tinha um monte de instituição para fazer e acabou essa demanda vindo para o ROMU. E a gente fez e ele viu como foi feito e no final, antes de ele entrar no avião, ele pediu para os assessores dele para conversar com a gente. Então ele, antes de embarcar, veio, conversou, perguntou qual era o nome do grupamento e quis tirar uma foto com a gente. Então você vê que realmente o nosso profissionalismo ali foi bom, porque não precisava ele fazer isso, né? Você vê que foi uma atenção que ele teve de uma escolta bem feita. Entendi. Então, por exemplo, né, neste caso, foi obviamente, pelo que você já explanou para nós, o grupamento, os integrantes do grupamento possuem diversas habilidades em diversas então áreas. Eu dei um exemplo da escolta, mas, por exemplo, na corporação, existem integrantes nossos que têm diversos cursos, né? Curso na Polícia Federal, curso na Ambiental, curso de Canil. Então, o integrante da ROMU, ele vai se especializando. Então, por exemplo, a gente tem demanda também de dar instruções. Agora, na escola, tem mais de 100 alunos e as técnicas operacionais, uma parte dela está com a responsabilidade da ROMU. Então, a gente está na rua patrulhando, pegamos ocorrência, né, de N naturezas, né, tráfico, roubo com arma de fogo, com arma branca, N ocorrências. Mas além das ocorrências, tem esse tipo de situações que a gente tem essa demanda. E o grupamento, ele, que nem você falou, ele é praticamente obrigado a ser versátil. O Estado já é diferente um pouco, porque o Estado tem um grupamento, um batalhão inteiro para escolta de autoridade. O segundo de choque é especialista nisso. O patrulhamento, o primeiro de choque, a rota, especialista no patrulhamento. Teve um rotariano sentado aí. Eu vi, muito legal a entrevista do Cavalcante, eu gostei muito. E outros grupamentos, né? No caso, batalhões, no caso, né? Então, o Estado ele tem um braço maior. O município, como não tem essa possibilidade de ter todos esse aparato, então o município, os grupamentos especializados, no caso da ROMU, ela acaba se especializando em diversas áreas, né? Então, no caso, a gente consegue ter instrutores da ROMU dando aula, fazemos escolta de autoridade, fazemos o patrulhamento preventivo, reintegração de posse e N outras atribuições. Bom, e daqui a pouco a gente já vai aproveitar também e já entrar numa polêmica aqui, que obviamente as pessoas indagam. Certamente você sofre essa indagação. Sofre não, você lida tranquilamente com essa indagação. Em resumo, pelo que você explanou com muita qualidade aqui, o policial, o integrante do ROMU, ele, obviamente, é um faz-tudo, porém, ele possui diversas habilidades, escolta de autoridade, de repente é um instrutor da própria escola de formação, possui N cursos. Mas agora a pergunta boa, mas espera aí, você está falando tudo sério, para o público que nos assiste. Tudo que você está falando para mim e para o público são atividades fim de polícia, concorda? Sim. O senhor é um guarda municipal. Sim. Existe um choque. Vamos entrar na polêmica. A galera gosta de polêmica. Como que o guarda civil está exercendo diversas atribuições de cunho policial, sendo um guarda? Vamos para a pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. Manda ótima, lá. Ótima essa pergunta. Durante muito tempo a gente teve esse conflito mesmo na rua, né? As pessoas, não são todas as pessoas que são conhecedoras das leis e de todas as leis, porque são muitas. Então, mas a gente é totalmente embasado, né, pela lei mais recente agora, 13.022, ela dá para a gente muitas características de funções específicas, então não existe mais aquela dúvida que antes existia. Então, diversos itens, eles são colocados ali de uma forma muito explícita. Então, qualquer um que consiga ler, não precisa, assim... Não precisa ser um jurista. Isso, não precisa ser um jurista. Você lê o artigo e você consegue identificar, opa, isso é polícia. A gente não tem uma nomenclatura polícia na viatura, nem na farda, mas o serviço que a gente executa é de natureza serviço policial. De natureza policial. Tá, é interessante você abordar esse tema,
porque as pessoas, por vezes, têm dificuldade de entender, assim Sim. como eu falei há 20 minutos atrás, da identidade da guarda. Então, o policial aqui, Tabet, trouxe que a guarda detém uma legislação específica, a Lei 13.022, de 2014, né? Sim. Que determina as competências, atribuições, as diretrizes, uma lei federal. Todo o embasamento para dá todo o embasamento da situação. E dentro dessa lei, pelo que você está trazendo para nós, ela traz funções ou atribuições de natureza policial, daí o porquê do guarda municipal, aqui de forma específica, o guarda do ROMU, estar executando o serviço que é de natureza policial. Isso, tudo que for de natureza policial. Você poderia citar, por exemplo, algum princípio ou alguma diretriz de natureza policial que essa lei prevê? O que está escrito na lei, inclusive, e é curto, sucinto, fácil de interpretação, não tem dificuldade nenhuma, dos princípios, por exemplo. Manda aí pra gente. No artigo 3º são princípios mínimos da atuação das guardas municipais. Proteção de direitos humanos fundamentais, dos exercícios da cidadania e liberdades públicas, preservação da vida, no inciso 3º, patrulhamento preventivo, né, totalmente policial, o compromisso com a evolução social da comunidade, e no 5º, uso progressivo da força. Então, vários desses itens são itens de cunho policial, né? Não temos o nome na nomenclatura, mas o nosso serviço, o que a gente presta para a população, é um serviço policial, em atendimento à ocorrência, em socorro, em instruções, em várias situações a Guarda Civil está presente como uma força policial. Não temos no nome, mas o nosso serviço é um serviço policial. Interessante, a dúvida da população, por exemplo, tem vou chamar de tabu. Poxa, o guarda ele tem a função patrimonial, né? Até pelo comando constitucional, os municípios poderão constituir guardas civis com o intuito de proteção de bens, serviços e instalações. Sim. E aí, por conta desse comando constitucional, muita gente enxerga a guarda, ou o guarda, ou a instituição, como um protetor. Sim, só do patrimônio. Do patrimônio público. Sim. E aí, tem uma lei, um estatuto, uma lei federal, que prevê, por exemplo, proteção dos direitos fundamentais. E para os juristas que nos assistem, direitos fundamentais, artigo 5º, é muito abrangente, né? Por exemplo, o mais bem tutelado, que a norma sempre busca, é o direito à vida, que é o principal. Então, pelo que está nos trazendo aqui, não existe conflito. Eles não se excluem, se complementam, é isso? Não. Na parte, por exemplo, das competências das guardas civis. Então, tem um item aqui interessantíssimo. O artigo 4º é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos, municipais e instalações do município. Ou seja, logradouros públicos, avenidas, ruas, praças, enfim, o município, né? Então, não tem um determinado local que restringe a atuação da Guarda Civil. Logo, a gente está na rua, efetuando patrulhamento nesses locais e baseado em lei federal. Não estamos, né? Não está no achismo. Não está no achismo. E não tem um lugar assim, eles não podem ir porque na Constituição diz que eles não podem ir ali. Não existe, né, isso na Constituição. Então, das competências, ela é bem clara. E você vê, o parágrafo é tão sucinto, tão claro e fácil de interpretar. Então, o cidadão não tem, assim, como ler e se confundir. É bem explícito, né? É bem explícito, bem tranquilo. Tá. E aí, pela essa informação que você está trazendo para nós, também já cai por terra aquela ideia, de acordo com o comando legal, das competências gerais ou princípios mínimos de atuação, que o guarda civil é um servidor público concursado que tem que ficar protegendo apenas o próprio. Porque eu vou fazer uma construção rápida aqui, se me corrige. Se eu tenho como princípio mínimo de atuação patrulhamento preventivo, eu não vou fazer o patrulhamento preventivo dentro de uma escolinha, embora você possa realizá-lo. Você vai fazer Fazemos também. Você vai fazer, obviamente, também nas também. vias e logradouros.
Então, enquanto a sua viatura lá, sua barca lá, do ROMU, está em deslocamento, eu vou chamar assim, você está executando um patrulhamento preventivo de acordo com a lei. Então, aquela história do guarda ter que ficar dentro de uma escolinha, dentro de uma praça, ela cai por Não terra. cai por terra. Como que, para a Poderia. população entender? Então, como a guarda ela começou do zero, ela não começou com Hilux, não começou com Buena, com todos os equipamentos que a gente tem hoje. Então, realmente, a Guarda Civil ela não tinha perna realmente para fazer um patrulhamento com Dos vistas dobradores. onde todos os cidadãos poderiam ver a viatura. Então, eu acredito que um pouco dessa visão que a população tem da guarda só ficar impróprios, talvez sejam também do início, né? Então, quando se iniciou, não iniciou logo com patrulhamento, logo com ROMU. Ela começou com os postos, depois vieram as viaturas, começaram a se fazer as rondas, e aí começou os grupamentos todos especializados, que o Getran começou, depois veio o GOT, depois veio o Canil, ambiental, a gente tem grupamento de bike. Então, a guarda ela foi crescendo e aí o cidadão começou a perceber. Falou assim, mas antes eles só ficavam no próprio. Pode ser que essa seja uma interpretação desse motivo de algumas pessoas ainda falarem, não, mas eles só ficavam Não pode ficar na rua? Não pode ficar na rua. Então, eu acho que quem não acompanha assim, né, A evolução. e nós estando baseados em leis federais, eu acho que o cidadão, com o tempo, ele vai acabar entendendo, porque o convívio com a Guarda Civil cada dia se torna maior, né? Pela nossa atuação crescente, a nossa evolução, né? Antes de Fusca e agora de Hilux e todos os equipamentos que a gente tem. Então, eu acho que isso, com o tempo, vai caindo por terra e as pessoas vão começando a entender. A maioria já entende, na verdade, né? A maioria não fica, principalmente na nossa abordagem, o tipo de tratamento que a gente dá para quem a gente aborda. Então, não há assim muita resistência atualmente. Já houve um pouco no passado, né? Ainda às vezes acontece, mas não é mais frequente, né? Desde que a população já Começou a entender. Começou a entender. E, na sua visão, existe uma competição, por exemplo, com as outras co-irmãs, está lá o patrulhamento da Polícia Militar, ou a Polícia Civil que não executa o patrulhamento porque não tem como função precípua, atuando num determinado local designado. Então, não existe hoje, competência? Não, Perdão, então, não existe concorrência? não, então, no começo, quando a gente estava começando a se desenvolver, vou falar para você, foi tudo, as mil maravilhas, não. Uma ocorrência aqui ou uma ocorrência ali pode ter gerado, sim, algum atrito, mas no geral, a gente caminhou muito bem. A gente caminhou muito bem. Guarulhos é uma cidade enorme e, assim, o policial que tem uma visão a longo alcance, que ele percebe que tem uma viatura de ROMU ou diária, qualquer viatura da GCM, ali no outro quarteirão e eles estão aqui, ele com certeza, o cara que tem uma visão de segurança pública, ele vai achar ideal. Porque quanto mais viatura, quanto mais ajuda a gente tiver um do outro, vai ser melhor. O inimigo está do outro lado, o inimigo é o cara que vai assaltar, é o infrator, é o delituoso, e enquanto a gente tiver com viaturas no local e em mais quantidade, o nosso time só cresce, que é o time da segurança, é o time que vai ajudar o cidadão de bem. Na verdade, o mais importante de tudo para nós é o cidadão de bem. O foco principal nosso é esse. Então, se tem uma viatura da Polícia Civil no quarteirão de trás e se tem uma viatura da Polícia Militar no outro quarteirão, eu acho ótimo e eu entendo também que eles também interpretam dessa maneira. Agora, um caso isolado do outro, Marcos, com certeza aconteceu, né, de alguma ocorrência aqui ou ali, mas hoje, dentro de Guarulhos, eu não vejo competição, eu vejo muita união, tanto na área central como na periferia mais ainda, e com esse tipo de ocorrência de natureza, por exemplo, pancadão, baile funk, mais ainda a gente se une, porque a gente precisa de certos materiais para atender essa ocorrência e de certas táticas. Não dá para você chegar lá, por exemplo, com uma viatura para resolver um pancadão. Sim. Não dá. Não dá para você chegar sem equipamento para resolver esse tipo de
Então a união se torna ainda mais quando a gente encontra esse tipo de ocorrência. Perfeito. E mesmo que se houvesse uma competição do bem, penso eu. Porque se você tem 2, 3, 4 forças de segurança pública Sim. disputando, vou chamar, disputando uma ocorrência, sinal que a população tem servidores, cada um, obviamente, dentro do seu ente federado, no seu caso municipal e no caso das polícias estaduais, disputando ali uma competição do bem, se houvesse o caso, proteger o cidadão. Você foi muito feliz na sua colocação, até por cair também por terra essa ideia de que o guarda é um servidor treinado e capacitado para cuidar de um prédio, cuidar de bloco. Já caiu por terra. Cai por terra. E você também foi muito feliz no contexto que você trouxe de o que é mais importante para nós, ô Marcos, é o cidadão. É claro, dentro das suas atribuições que você acabou de ler. Então, o cidadão é o principal. É o principal beneficiário. Duas situações, mas eu até gostaria de dar um exemplo. Fica à vontade, aqui você está em casa. Durante o nosso patrulhamento, quando a gente depara com uma viatura da Polícia Militar, e muitas vezes equipe de moto abordando um carro com 4 veículos, 4 indivíduos, é o nosso padrão. Na maioria das vezes a gente para e presta o apoio. E eu não preciso nem falar, nem perguntar, nem nada. A gente só para a viatura e presta o apoio até que se feita a preliminar da abordagem, que é a busca de armas, né? E depois disso, a gente se cumprimenta e vai embora. Então, isso é uma coisa que ele não pediu, a gente não perguntou, é uma coisa de rua isso, né? Então, em determinado dia, agora há poucos dias atrás também, a gente estava com uma ação de pancadão e passou uma viatura da Polícia Militar, a gente estava encerrando já a operação e ela olhou a rua, né, limpa, a gente tinha acabado de fazer a operação e a viatura fez um jóia e falou assim, meu, parabéns. Nossa, isso aqui esse trecho aqui é complicado. E muito, muito obrigado e parabéns. Então você vê que a viatura da PM passou via nossa ação e não fechou a cara, porque a gente, né, acabou de resolver um problema. Então você vê essa integração. Eu vejo isso diariamente. Eu convivo com isso e eu acho essencial isso. Eu participei de um evento hoje, até para complementar o que você falou, obviamente diversas autoridades eram o circuito jurídico. Vou fazer mais uma vez a propaganda da FIG, hein, João? Vou ganhar aqui um Royce. Doutora Ossana, né? Circuito Jurídico Guarulhos, famosíssimo, né? Os filhos da FIG também eu sou um deles. E o evento, obviamente, jurídico, mas integrantes da segurança pública, né? Diversos. E foi bem frisado ali no momento que Guarulhos tem esse diferencial por as forças trabalharem de forma integrada, né? PRF, por vezes PF, a guarda muito solicitada com a polícia militar. Fazemos operações integradas. Juntos, isso daí. Muito bacana. Talvez esse diferencial, né? Se esse modelo do bem, de competição e integração fosse exportado, quem ganha é a população. Mas agora vamos nos bastidores aí do ROMU, né? Você falou para nós que o integrante do ROMU ele possui habilitações específicas, certamente deve passar por algum treinamento lá, daqui a pouco você vai falar. Então, o que compõe a viatura do ROMU, quantos integrantes, do zero. O guarda, ele sai da escola de formação e já vai para o ROMU, ele tem que ficar um tempo na rua para adquirir mais conhecimento e depois ele vai chegando lá. Vamos lá, cheguei lá no ROMU. Como que tem um curso, alguma coisa, como que funciona? Aí você já faz a emenda na resposta a composição da viatura, dos membros e o que vai na viatura, por exemplo. Sim, existe 2 vias para poder ingressar no ROMU. A pessoa, o GCM, ele pode acabar de se formar e integrar o grupamento, não existe nada que impeça. Convidado ou chegou lá e falou, quero trabalhar aqui? Convidado dificilmente, mas por ele ser aluno e acabar de sair da escola, então esse convite ele não é muito de uso frequente, né?
Porque ele é aluno, ele Mas ele acabou se de chegar. destacou, por exemplo. Até um recado para os alunos aí, que os alunos certamente vão assistir, porque tem um rumuriano Sim, aqui sim. de larga experiência. Vamos lá, como nós temos 100 alunos lá na escola de Então, formação, já deixa eu fazer deixar para eles assistirem também. Tá lá, então já mando também um abraço para o Tadeu lá, que é o chefe da escola de formação. O aluno se destacou muito em todas as áreas, educação física, direito, técnicas operacionais, que é a matéria que, sei lá, o cara é CDC, 10 em tudo. Aí ele saiu. Aí existe, digamos assim, poxa, esse cara aqui tem um perfil. Vocês dão uma olhada para esse aluno e falam, poxa, esse é diferenciado. Com Como certeza, com certeza. Aí, alunos, fiquem espertos na resposta aí, hein? Com certeza. Inclusive, nas escolas anteriores, eu não sei se nessa vai ser o padrão adotado, mas o primeiro colocado ele conseguia escolher, né, para onde que ele ia. E até primeiro, segundo e terceiro conseguia escolher. Não sei se vai ter esse procedimento. Mas assim, as duas vias são interessantes. O aluno, quando ele acaba de se formar, ele ingressando no grupamento, existe uma tese de que ele não pega os vícios da rua, ele é nascido e criado no grupamento, então existe uma vantagem nisso. Porém, ele é aluno, tem pouca vivência na corporação, né? Aquela parte da escola é a parte que você está vibrando, você não está ainda cansado, você está... Tem que frear o menino. Então, essa parte é uma via que pode-se, sim, ingressar no grupamento especializado. Porém, a outra parte é uma parte que ele sai da escola, mesmo como primeiro colocado, como destaque, e ele faz o patrulhamento de inspetoria, ele vai para uma base numa periferia, e aí sim ele desenvolve o serviço dele, e ele chama a atenção a partir daí, depois de um certo tempo, com algumas ocorrências que ele pega, com a determinação que ele tem no dia a dia. O GCM ele chega cedo, se ele é motorista ele lava a viatura, ele arruma um pretinho, ele se vira para arrumar um pretinho, o encarregado quando chega fala assim, nossa, meu, a viatura tá brilhando. Então, com o decorrer do tempo, ele monta a história dele dentro da corporação, e isso facilita para o grupamento, se ele quiser ir para o grupamento, ele ser bem votado e bem falado pelos demais colegas, porque assim, não basta você querer entrar no grupamento especializado, né? Existe todo um contexto para você ter as características para poder entrar. Então, todas podem querer entrar, mas não só o fato de querer não vai ser o suficiente. É o item ideal, primordial. O principal é a pessoa querer. Então, o especializado não tem como... não é o ideal, não é que não tem como, já pode ter até acontecido em outros lugares, mas não é o ideal, por exemplo, o comandante designar que o GCM tal vá para o grupamento tal. Porque o grupamento ele precisa de uma identidade, e não é um grupamento que existe, são vários. Então tem ambiental, tem o canil, tem o GETRAN. Então o guarda recém-formado, e com o decorrer do tempo, ele se identifica com o grupamento. O cara gosta de animal, ele já estudou sobre meio ambiente, ele está ali vibrando para entrar. Então ele vai fazer um bom serviço, onde quer que ele esteja, para poder garantir a história dele e o grupamento ser bem visto. O GCM tal tá querendo vir para cá. Qual que é a situação? Alguém já foi aí do pelotão dele? Eu conheço um que trabalhou com ele lá na Norte, falou bem dele. Então, você começa a montar a sua história, e aí sim, depois que você fizer um documento e você explanar a sua vontade para ir para o grupamento, as pessoas vê que você tem o perfil para poder... Os integrantes, só para eu entender, os integrantes fazem uma espécie Opinam. Uma sabatina, vem. Aí ele é convidado, chega lá, ele tem um curso, tem um estágio. Sim, chegando na Romu, ele tendo o ingresso, ele passa por um estágio onde vai ser passado para ele todo o procedimento do grupamento. Então a gente até faz uma brincadeira lá que o primeiro mês é só para você aprender onde acende a luz no grupamento, na inspetoria. Porque o estágio ele precisa acompanhar todos os passos do grupamento. Para ele poder ostentar o braçal e boina. Que é esse que o senhor está usando aí. Isso, para ele poder ostentar... Pode virar para a câmera aí? Virar? Bonito, hein? Para ele poder ostentar o braçal... É conquistado, então não é dado. Não é dado, é conquistado. Para ele poder ostentar o braçal, ele precisa ter passado por todas as fases do grupamento. Então ele precisa conhecer das tarefas que a gente faz, das missões. Então ele precisa conhecer de controle de distúrbio civil, como funciona, a parte do escudo, a parte da calibre 12, a parte do lançador, que é o
o GCM que carrega a granada. Então, a Vai parte até granada na viatura? Sim. Rapaz, depois eu vou falar disso aí. E aí ele começa a ser munido de informações e instruções e ele vai adquirindo. E com o passar do estágio, ele vai se mostrando competente nas funções que vão sendo atribuídas para ele. Até que dentro do espaço físico lá, ele consiga fazer a manutenção da viatura, limpeza, equipar toda a viatura, saber equipar a viatura, saber limpar a viatura. E aí, depois da instrução, ele começa o patrulhamento dele. Na medida que ele for se desenvolvendo e for adquirindo todas as missões que foram dadas, em determinado momento, ele já está pronto. Está apto para patrulhar. Para isso. E depois, posteriormente, com a experiência de patrulhamento dele, pegando ocorrência, participando de evento, ele vai passando por todas as fases do grupamento, vai ter direito de ostentar o braçal. Perfeito. É uma conquista, então não é uma sessão. E presumo até porque, pelo que você explanou, assim como falei aqui que esteve nesta mesma cadeira o Sargento Cavalcante, até mandou um abraço para o nosso amigo, presumo que você possui também uma doutrina específica. Sim. De um guarda que recente chegou lá ou já está lá. Essa doutrina de patrulhamento ou essa doutrina que o grupamento possui. Mas agora vamos voltar a colocar aqui a situação para a população de casa. O que diferencia um guarda de uma inspetoria e um guarda que trabalha no seu grupamento, um guarda de ROMU? Principalmente os materiais que a gente trabalha, que são diferentes dos materiais da inspetoria, então a gente acaba adquirindo muito mais materiais, né? E o conhecimento de cursos. Dentro da própria inspetoria, diversos integrantes têm os cursos e vão passando para o integrante recém-chegado. Então ele vai adquirindo também o mesmo conhecimento que o outro integrante de ROMU tem mais antigo. Lógico, alguns se mergulham na matéria e têm um conhecimento muito a fundo, mas o básico de manuseamento de armamento, o básico de escudo, leis de trânsito, enfim, vários itens, o básico, o GCM de ROMU tem que aprender. Tá, então, para a população identificar, o guarda do ROMU é um guarda civil, porém ele possui materiais e habilitações diferentes, mas não deixa de ser um guarda civil. E dentro da barca da ROMU, qual que é a composição ali? 2 integrantes, 3, 5 e os equipamentos que acompanham? Na maioria das vezes, né, a nossa realidade são 3 integrantes, porém 4 integrantes seria muito melhor, pelo efetivo, né, e pela quantidade de guardas e a operacionalidade, né? Então você atinge um maior número de viaturas com 3 integrantes, então às vezes você precisa fazer uma operação. Então, a nossa realidade é 3 integrantes, mas a gente também patrulha com 4 integrantes. 5 integrantes a gente não tem o costume de patrulhar. Tá. Equipamento, o que vai dentro da barca da ROMU? Inúmeros itens. O policial, ele tem um armamento diferenciado, a pistola? Não, é o armamento. Qual que é a arma que o integrante usualmente? É uma .40. É uma pistola .40. Isso, PT-100. Qual que é a capacidade de tiro, sabe? Sim, ela é 11 tiros. Tá. E aí, essa nossa arma .40, ela é uma arma curta, né? A gente também trabalha com arma longa, na verdade 2, né? A gente tem a CTT .40, da Taurus também, a carabina. A gente tem o fuzil 5.56, também da Taurus, e 2 calibre 12. Então a gente anda com 2 calibres 12, uma CTT .40, um fuzil 5.56 e a pistola .40 para cada integrante. O encarregado anda com a arma longa, né? O apoio também pode andar com a arma longa, se ele achar necessário. As calibres 12, elas estão municiadas, como já tem 2 armas longas, né? As calibres 12 ficam municiadas com os equipamentos menos letais, que é a população chama bala de borracha, mas o nome certo técnico é Precision, né? A gente anda com munições Precision, que é uma munição menos letal que não... Elastômero, isso, menos letal. Porém, menos letal porque precisa de uma habilidade para usar esse tipo de equipamento. Esse tipo de equipamento ele tem um nome menos letal, porque a sua eficácia de menos letal ela precisa de uma técnica. Sim, não é só chegar atirando, né? Então,
Por isso o nome é menos letal. Se você não souber usar, pode sim acontecer uma... Vitimar, né? Isso. O classe distinta Tabet. Desculpa, só continuando Claro. os equipamentos, andamos também com escudo balístico e escudo acrílico para distúrbio de controle civil. Mas você tinha comentado da granada. Sim, sim. Como que é Essa granada? parte do escudo granada. As granadas... O nome assusta, né? Granada. As granadas, explica pra elas gente. também entram nessa característica de menos letal. Tá. Não são granadas de guerra, são granadas de equipamentos menos letais. Então, as granadas ela têm algumas características, né? Elas têm algumas chamadas de luz e som, efeito moral e o gás lacrimogêneo. Isso a gente usa em reintegração de posse e algumas vezes em pancadão. Onde a gente usa a granada? No CDC. O CDC é o quê? Controle de distúrbio civil, onde poucas pessoas conseguem controlar muitas pessoas. Então, com técnica e equipamento, poucas pessoas conseguem manipular muitas pessoas, para dispersar, para colocar elas mais para a direita, para a esquerda, para segurar em estádio, por exemplo, de futebol. Se tiver uma briga entre torcida, a gente tem que fazer algumas manobras. Uma de dispersar uma arquibancada, uma torcida, e a outra de segurar a torcida. Então, existem essas duas manobras. A granada faz parte do equipamento nessa hora, porque o próprio nome diz, né, efeito moral. Então, o barulho faz com que as pessoas, ou elas permaneçam, ou elas dispersem, depende da técnica que você usar o equipamento. Perfeito. E nesse caso, obviamente, não se utiliza a arma de fogo, seria uma arma menos letal, né? Sim. Perfeito. E aí, a perguntinha do início lá, né? Do Tabet que entrou na guarda em 98, desarmado, com Fusca, pro classe distinta Cacetete Tabet. e algema. Cacetete e algema. Para hoje lá, o Tabet encarregado de uma viatura, com os 3 irmãos, mais 2 irmãos ali dentro da viatura Hilux, com um fuzil 5.56, bem equipado, com lançador de granada, bem equipado. E a guarda sempre teve esse tipo de equipamento? Não, então, a gente está numa evolução... Adquirido recente, né? Isso. A gente está numa evolução muito grande e esse tipo de equipamento, hoje em dia, ele é primordial. Se faz necessário. Se faz necessário. Por quê? Não para usar ele todo dia, mas é um equipamento que nos dá segurança para atender qualquer tipo de ocorrência. Então, hoje, o crime organizado, ele também tem esse tipo de arma. Então, a gente está na rua para deparar com N tipos de ocorrências. Então, já deparamos com roubar banco, estouro de caixa eletrônico, houve já troca de tiro com quadrilha de roubo de caixa eletrônico. Quando você escolta uma autoridade federal, por exemplo, também, esse equipamento é muito importante, porque quem vem atentar contra essa pessoa não vai vir de revólver, né? Pode ser que não venha de pistola. Então, é um equipamento muito bom para ser utilizado na prevenção das ocorrências. Interessante, Tabet. E também até para a população que fala, pô, um guarda lá precisa de tudo isso, precisa de uma arma longa. Já teve essa... mas é interessante você esclarecer, quer dizer, você já esclareceu, que a arma ali ela se faz necessária de forma preventiva, até para também poder dissuasório, né? Sim. E quando, por exemplo, o criminoso está na rua e deparar com a viatura da guarda, ele não vai perguntar se veio para me combater, se veio programado. As coisas acontecem naturalmente. E se precisar de utilizar, obviamente, o integrante da Guarda Civil, com um bom treinamento que vocês possuem, consegue, e com as habilitações específicas, Sim. consegue utilizar. Mas até para nos defender, né? Sim. Porque a hora que a gente encontra a ocorrência, que nem você falou, não tem como filtrar. Né? Se vai saber, não... peraí que eu vou usar o revólver agora. Peraí, igual o filme, né? Eles não têm fuzil, eu vou só de revólver. Não tem essa. Então, a hora que você tromba a ocorrência, o que eles tiverem para acertar você, eles vão acertar. Com fuzil, com 38, com qualquer tipo de armamento deles, eles vão vir contra você. Então, o fuzil, para nós, é um equipamento essencial, porque mostra que o município está pronto para poder combater o crime em qualquer natureza. Desde uma ocorrência policial de natureza simples até a mais grave, o integrante da ROMU tem esse preparo. E aí, penso eu, acredito que você já respondeu. Quem ganha é a população de ter um ROMU dessa qualidade.
né, com esse tipo de armamento. A Romu, mesmo com esse tipo de equipamento, é engraçado. A gente, vou falar só de algumas aqui rapidamente, ocorrências do mês passado, por exemplo, para você e para a população entender o rol de ocorrências que a Romu acaba pegando e não escolhendo. A ocorrência chega na equipe, né? Então, por exemplo, mês passado teve um roubo de Mercado Livre, mercadorias do Mercado Livre. Então, através de informações, abordagem, conseguimos obter êxito em prender indivíduos que tinham em posse equipamentos, né, do Mercado Livre. Numa outra ocorrência, 1,5 toneladas de carne roubada, a Romu conseguiu recuperar, inclusive veio reportagem, a gente ficou, conseguimos, um integrante da Romu até conseguiu falar ao vivo no Datena, foi uma ocorrência muito, muito bacana. Tráfico de droga, 3 quilos no mês passado, né? E também no mês passado, um senhor, até foi próximo da inspetoria, teve um princípio de infarto. E aí os munícipes foram chamar a gente na inspetoria. A viatura se deslocou até o local. Quando chegou, interessante essa ocorrência, porque ele já estava aparentemente bom e ele já nem estava mais querendo meio que ser socorrido. Tinha passado muito mal, desmaiado, inconsciente e tudo. E aquelas características, braço esquerdo formigando, dor no peito, é aquilo que você, não é um sintoma muito bom. Só que ele meio que estava melhorando e não queria ser socorrido. E a gente, como começou a perguntar as coisas para ele, onde ele mora, tal, se já tinha acontecido isso com ele, se tinha parente, não sei o que já tinha tido isso, pelo histórico dele, a gente decidiu socorrer. A gente achou melhor por bem socorrer. E a gente convenceu ele, melhor, não sei o quê, por causa do seu histórico. A gente foi e socorreu. E quando chegou lá, o médico, depois a gente voltou lá para ver se estava tudo bem, né, com a vítima, e o médico falou para a equipe que a gente agiu corretíssimo, porque se não tivesse levado, ele tivesse tido o terceiro dele, o terceiro infarto dele. E então a gente fica muito feliz desse tipo de ocorrência, mas olha a quantidade de ocorrências que eu falei para você no último mês, hein? No último mês isso. Então, o equipamento que a gente tem, né, as ocorrências que a gente tem, eu acho que são bem equivalentes, né? O rol que a gente tem de ocorrência, eu acho que o equipamento está bem equivalente. E é interessante que você trouxe, são antagônicas, né? Você tem, de repente, uma ocorrência de natureza eminentemente policial, uma apreensão de carga roubada e, obviamente, a detenção dos indivíduos, e do outro lado, um socorro de uma vítima que, com infarto aí, e graças à agilidade da equipe, treinamento também, de se deslocar rapidamente nas vias, de repente este apoio é que está fazendo com que essa vítima hoje esteja assistindo este vídeo. Agradeceu depois, ligou lá e a gente viu os parentes. Outros policiais que... Tirando isso tudo, só de ocorrência. Fora isso, os eventos, né? Os eventos e operações. Então, quando a gente vê o rol de atuação do grupamento especializado, não só da Romu, de outros também, né? Canil, Ambiental e Getran, a gente vê que o grupamento especializado, de qualquer nomenclatura, ele é muito importante para a corporação. Muito importante, né? Falando aqui desde o começo dos primórdios, lá o primeiro Getran, e depois GOT, depois Romu, o Canil, todos os grupamentos para a corporação são essenciais, são especialistas no assunto e têm capacidade de atender a população melhor ainda. E como eu sempre friso, né, vai virar até um jargão, né? Quem ganha é a população. Né? Tem um policial de Romu dessa qualidade, um grupamento especializado dessa qualidade, a população o destinatário final, a população acaba se beneficiando. Você falou bastante de equipamento e com certeza passa um filme não só na sua cabeça, mas principalmente dos primeiros integrantes e que constituíram a nossa guarda, que é um orgulho aqui para o município. Com certeza deve passar um filme na cabeça referente à evolução, principalmente nesse aspecto de estrutura, de reconhecimento, de equipamentos. Avançamos bastante, né? E também já vou aproveitar a oportunidade aqui também, já mandar estive com ele hoje, nosso secretário Ponce, estive com ele, mandar um abraço para ele, para o comandante Borota, enfim, todo o corpo diretivo do comando da Guarda Civil, e o secretário, e obviamente todos os membros, né? Com a vinda do secretário Pontes, esses equipamentos chegaram também, né? Tanto o lançador de granada,
que eu lembro. Sim. Já foi na transição do antigo secretário, Fly, né? do antigo secretário Gilvan, já para o secretário Pontes, o 556 Certeza, que foi aí nessa gestão do secretário Pontes. Sim, na gestão dele. Então, aí, secretário, parabéns por essa gestão, parabéns por estar investindo na nossa guarda. É claro, muita coisa tem que ser avançado, muita coisa a instituição precisa de conquistar, a valorização também do profissional, mas para vocês lá na Romu, pelo que seja na rua aqui, o equipamento é de suma importância e a população é quem está ganhando. Então, o salário é o mesmo, né? O salário é o mesmo. Importante. Porém, essa frase que você falou agora, o salário é o mesmo, é muito importante pra gente. Porque o policial que faz para mais, ele ganha igual que trabalha lá. Igual, do grupamento, então, ganha igual o que faz o ADM, o que faz a sentinela, o que faz as inspetorias, o nosso salário é igual. Por isso que essa situação do grupamento especializado, ela acaba um pouco até engrandecendo o próprio guarda, né? Você fica orgulhoso, né, de fazer parte de um grupamento onde nem tudo que está ali lhe é oferecido de primeira, é conquistado, né? A gente demora para instalação. A Romu ela está numa instalação muito boa, excelente a instalação da Romu, mas não começou desse jeito, né? Eles começaram numa sala, eu não fazia parte do começo, mas eu conheço a história, e da sala foi para uma praça lá embaixo do Quarto Centenário. E nesse meio tempo, o guarda do especializado, ele não recebe, infelizmente, todo o amparato material, né, para poder mudar. Então, isso do guarda do especializado são em todos, tá? Canil, Getran, ambiental, todo especializado, o guarda, ele tem uma dedicação essencial. Ele tira do bolso alguma coisa que está faltando, ele faz um corre ali para trazer de um amigo um chuveiro, um encanamento, qualquer coisa que ajude na inspetoria. E na Romu não é diferente, né? Então a gente começou a evoluir com a instalação e sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem algum corre para fazer, uma melhoria para fazer. Né? E essa dedicação do treinamento com dedicação é o que faz o diferencial, penso eu. A pergunta, mulher na Romu, tem? Já teve? Já teve, sim. Tá. Hoje tem? Não, hoje não tem. Uma guarda, né? Uma policial feminina. Hoje não tem, mas já teve? Já teve, sim. Não tem restrição? Não tem restrição. Pode vir. Não tem nada que desabone a mulher a participar da Romu, não. Sim, que especializado, todos, né? Não só Romu, mas Getran, inclusive, muito tempo de pé. Né? Um jogo de futebol, por exemplo, da Romu, o cara que está com braçal e boina, num jogo de futebol ele não descansa. E quando é um jogo da Federação Paulista, ok, tem arquibancada, a gente faz revista. E quando é um jogo de várzea, que a arquibancada é próxima do estádio, e você não tem ideia de se a torcida vai ou não invadir. Então, a gente acaba fazendo 2 jogos, são 6 horas de pé, 5 horas de pé. Então, o romoriano de boina, ele tem essa preocupação de estar preparado para o pior. Não que nós desejamos o pior, mas a gente tem que estar sempre pensando no pior. Então, você não descansa, né? Você fica com aquele que apenas dá um desgaste do grupamento, do integrante do grupamento é maior, né? Existem missões diferenciadas, específicas, e exige um desgaste físico e psicológico um pouco maior do patrulhamento, né? Das pessoas que estão em sentinela, né? Não desabonando ninguém, que são características, né, do setor que você está. Então, independente de qualquer profissionalismo, é só uma questão do ambiente que você está. Mas não tem distinção, aceita no mulher normal. Sim. Interessante. Já caminhando aqui para as considerações finais, mas antes de ir para as considerações finais, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador, MVSS Serviços, um grande abraço, Vinícius, toda a sua equipe, nosso patrocinador que está ajudando o programa Segurança com Rafa Marques, o canal da GruPlay. Não se esqueça de se inscrever. Quem estiver no YouTube, deixa aquele like macetoso, que ajuda a fortalecer o projeto, ajuda a fortalecer o canal, tanto da GruPlay quanto do Rafa Marques Gru. Tabet, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Espero que a gente tenha a oportunidade de estar entrevistando outros integrantes lá da Romu. Né? Aproveito e estou mandando um abraço para os integrantes do Romu, dos quais a gente tem um imenso apreço, e todos os integrantes da nossa instituição.
Fica à vontade nas suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito e estar aqui conosco nesse convite nessa noite de hoje. Então, Marcos, eu queria agradecer, primeiramente, o prefeito Guti, secretário Pontes, o comandante Borota, subcomandante Gentil, coordenador operacional, inspetor Adiomar, inspetor-geral Lemos, né, que é o inspetor da ROMU. O inspetor interino agora é o inspetor-geral Garcia. Queria agradecer também a autorização por vir aqui, né, todos. E queria agradecer muito esse convite, eu gostei, eu acho muito importante esse programa para poder tirar as dúvidas do cidadão, que tem para vários assuntos, né? Guarda Civil, mas tem o Cavalcante veio aqui, né? O secretário adjunto, então esse programa para mim ele é muito bom. Parabenizo você. Fico muito orgulhoso de ter sido convidado para participar. Realmente espero que você convide outros integrantes da ROMU e da Guarda também. E eu queria o último agradecimento, e não menos importante, um agradecimento até especial a todos os integrantes do grupamento ROMU, tá? Do primeiro integrante ao último integrante que ostentou hoje o braçal. Eu queria fazer um agradecimento especial pela dedicação que existe nesse grupamento. Eu fico muito feliz de fazer parte, mas eu não posso deixar de agradecer o que eu vejo os meus parceiros de serviço fazer. A dedicação deles é assim, primordial, e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Legal. A entrevista foi muito boa. Você falou do agradecimento do secretário. Muito obrigado, senhor secretário, também por ter disponibilizado me atendeu de prontidão, o prefeito, enfim, a comunicação da prefeitura, o nosso secretário Pontes e o comando, por ter disponibilizado o integrante aqui da ROMU para estar falando aqui do grupamento, bastidores. Espero ter foi uma entrevista, com certeza, muito interessante. E para você que nos acompanha, muito obrigado também por ter ficado conosco no programa Segurança com Rafa Marques, aqui no canal da GruPlay. Uma ótima noite e até o próximo programa. Obrigado, Tabet.